Olá, amigos, bem-vindos à Escola Sabatina da 3ABN. Estamos muito felizes que vocês se juntaram a nós. Estamos estudando o trimestral para o segundo trimestre de 2025. Ele se chama Alusões, Imagens, Símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Finalmente acertamos depois de todas essas lições. Estamos na lição número 12 e queremos incentivá-lo a obter sua própria cópia do trimestral acessando o site 3abnsabbathschoolpanel.com. É 3abnsabbathschoolpanel.com. Não vá embora. Voltaremos já. Olá, amigos, e bem-vindos à lição número 12. É intitulada Precursores. Meu nome é James Rafferty. Estamos tão felizes que você se juntou a nós e que você sintoniza o painel da Escola Sabatina da 3ABN. Se você foi abençoado pelo que aprendeu aqui, queremos lembrar que você pode obter todas as nossas notas acessando o site 3abnsabbathschoolpanel.com, porque temos muito mais anotações do que conseguimos cobrir nos 10 minutos que foram atribuídos. Também queremos lembrar você que nós realmente agradecemos suas orações e seu apoio financeiro para este ministério, porque isso nos permite levar este evangelho a todo o mundo. Agora, antes de começarmos, gostaria de apresentar nosso painel, pois temos uma lição repleta de conteúdo hoje. Vamos cobrir algumas partes incríveis da profecia bíblica. À minha esquerda imediata está minha irmã em Cristo, Shelley Quinn. É uma alegria estar aqui. Eu tenho a aula de segunda-feira, que é Adoração à Imagem. Adorando a imagem. E vamos passar para a lição de terça-feira com minha irmã em Cristo, Jill Marconi. Obrigado. Obrigada, Pastor James. Na terça-feira, vamos olhar para adorar a imagem em Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Está logo à sua esquerda, Pastor John Danzey. É uma bênção estar aqui. Obrigado. Eu tenho quarta-feira, a primeira perseguição da igreja. Certo. E então, fechamos com um verdadeiro professor em Israel, meu amigo e irmão, Daniel Perrin. Isso mesmo. E a aula de quinta-feira é boa, o sinal da besta. A marca da besta. Então, aí está. Temos uma incrível sessão repleta sobre profecia bíblica. Olhando para Daniel capítulo 2, indo para a imagem da besta e como ela se correlaciona com Daniel 3, e depois Apocalipse 13, a perseguição do povo de Deus, e finalmente a marca da besta. Então isso realmente vai completar tudo o que estudamos nas últimas semanas. Novamente, estamos muito felizes que você se juntou a nós. Antes de começarmos, vamos ao Senhor em oração. Pastor John Danzey, você gostaria de orar por Sim. nós? Vamos lá. Nosso amado Pai Celestial, queremos agradecer-te por estas escrituras que nos ajudam a entender o que foi e o que está por vir. Agradecemos a Ti, Senhor, por nos amar tanto e nos dar estas profecias e escrituras para nos ajudar. Não apenas para saber o que está por vir, mas para saber que podemos contar com você para atravessar esses momentos difíceis. Oramos pela bênção do Seu Espírito Santo, para que, à medida que compartilhamos, você fale através de nós. E também oramos pela Sua bênção sobre todos os que estão ouvindo. Pedimos essas coisas em nome santo e abençoado de Jesus. Amém. 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 Estou realmente empolgado com esta lição em particular, porque está cobrindo muitas partes dos livros de Daniel e Apocalipse que eu realmente gosto de entender ou de me aprofundar, de focar. Nosso texto de memória aqui está em 2 Timóteo 1:7 e é um texto tão apropriado. Provavelmente não tem nada a ver com nenhum dos outros versos que estamos compartilhando, e ainda assim é a base para todos os outros versos que vamos analisar e todos os outros capítulos que vamos estudar. 2 Timóteo, capítulo 2, ou 1, versículo 7, diz: Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. Certo? Toda a razão pela qual Deus nos dá a profecia é para nos ajudar a nos preparar para o que está por vir. E eu gosto de usar essa ilustração. Minha família e eu costumávamos brincar. Este jogo em nossa casa, onde nos escondíamos em torno de uma esquina e ninguém, desavisadamente, alguém dos outros membros da família caminharia pelo corredor ou algo assim, e então um membro da família pularia "bu" e "ó, você me assustou". E um dia eu estava voltando para casa para almoçar e enquanto eu estava entrando da garagem para a lavanderia, havia uma abertura lá na cozinha. E eu podia ver todos os pratos no balcão e eu podia sentir o cheiro da comida cozinhando, mas estava assustadoramente silencioso. E eu pensei, algo está acontecendo aqui.
Então, fiz meus passos falsos, fingindo me mover, mas apenas fazendo os barulhos. E da despensa, na lavanderia, pularam minha esposa, meu filho e minha filha. "Bu!", disseram eles. E eu apenas fiquei lá, tranquilo como um pepino, e disse: "Bu pra vocês também!". E eles disseram: "Oh, não te assustamos?". E eu disse: "Não, eu sabia que algo estava acontecendo. Eu sabia que algo estava acontecendo". E é exatamente para isso que serve a profecia. Porque Deus nos contou de antemão para que possamos saber o que está por vir e ter mais fé, confiança e crença em Jesus Cristo. E você pode ler sobre isso em João 13:19 e João 14:29. Vamos nos concentrar na lição deste dia em Daniel. Agora, os versículos 31 a 45 são o que temos na lição trimestral e basicamente contam a história dessa grande imagem ou sonho que Nabucodonosor viu desses 4 metais diferentes, ouro, prata, bronze e ferro, e depois pés com barro e ferro. E então uma grande pedra que é feita sem mãos e desce e atinge esta imagem nos pés e a esmaga, reduzindo-a a pó. A coisa toda evapora, por assim dizer, e essa pedra que é cortada sem mãos torna-se uma grande montanha e enche toda a terra. Agora, esta imagem que Nabucodonosor viu, que Daniel interpreta, é na verdade uma revelação da história da Terra, começando com Babilônia, depois indo para a Medo-Pérsia, depois indo para a Grécia e então para a Roma pagã, e finalmente os dedos e o barro lamoso e o ferro misturado. Juntos, os 10 países da Europa e um pequeno chifre que surge, vemos no capítulo 7 de Daniel, que estabelece o papado e, finalmente, a segunda vinda de Jesus Cristo. E toda essa história se desenrolou desde que a visão de Daniel foi interpretada, aquela visão que foi dada a Nabucodonosor, vimos cada nação ter seu lugar na história. E não só isso, mas também vimos que não houve outras nações que surgiram na cena de ação, nem mesmo o Brexit da União Europeia. O Brexit confirma essa profecia ao não permitir que qualquer outra nação governe o mundo como essas 4 nações fizeram até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então sabemos que estamos nos dedos dos pés, por assim dizer. Sabemos que estamos no fim da profecia. Mas uma das coisas que gosto de destacar no contexto do capítulo 2 de Daniel é a experiência de Daniel. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Quando você olha para Daniel, você pensa sobre a experiência dele como um jovem. Vamos apenas dizer que como um jovem cristão, mas aplicando isso a nós hoje, fazendo uma alusão a nós hoje, certo? Olhando para a experiência que temos, ele é um jovem, provavelmente um adolescente, e foi informado por seus pais que o profeta Isaías previu, e Jeremias, o profeta vivo atual, está prevendo que o povo de Deus será levado para a Babilônia, para o cativeiro. Então, por que isso vai acontecer? Principalmente porque eles perderam o plano que Deus deu. Certo? Eles perderam a visão que Deus lhes deu e essa visão era que seriam uma luz para as nações. Então, eles meio que se fecharam, fizeram tudo o que puderam para prosperar e se proteger das invasões de outras nações com as quais estão em conflito religioso e culturalmente, eles estão usando sua sabedoria fabricada para tentar se proteger e não confiar em Deus. Agora, se tivessem confiado em Deus, não se teriam isolado e comprometido com as nações, teriam sido uma luz para o mundo. Algo que Deus faz é pegar alguns, um punhado deles que ainda são fiéis a Ele, Daniel e seus 3 amigos, e trazê-los para uma aula que poderíamos intitular, uma classe de treinamento que poderíamos intitular Evangelistas Cativos. Certo. Esta é a aula de evangelismo em cativeiro. Vocês serão os cativos e o que vai acontecer é que vocês serão separados de sua nação, sua denominação. Você vai ser separado de sua família e seus amigos. Você estará separado de todos. Ninguém mais vai gostar ou te amar porque você estará em um país estrangeiro. Você será feito um eunuco. Você não terá esposas, você não terá filhos, você não terá futuro a não ser servir a este poder. Mas vou trabalhar em meio a tudo isso. Vou trazer a verdade para as nações. Não apenas para a Babilônia, vou levar a verdade para as nações. E Daniel e seus amigos provavelmente estão pensando, bom, eles não. Eles provavelmente estão pensando, bem, como isso vai acontecer algum dia? Tipo, como isso pode acontecer, certo? Isso é esmagador. Mas eles confiam em Deus. E à medida que avançam para essa nova posição, enquanto Deus permite que seu povo seja levado cativo e eles pensam em tudo que Deus lhes disse, que eles vão ser eunucos e vão ser testemunhas, etc., eles se preparam tomando uma posição na mensagem de saúde. Eles decidem que vão comer apenas legumes e beber apenas água. Quando todos os outros estiverem comendo e bebendo o que quiserem, eles vão permanecer fiéis a Deus. Eles se determinam a fazer isso. E a seguir, Nabucodonosor
Manda seus homens baterem na porta de Daniel e na porta dos outros 3 e dizer a eles que vão ser mortos. Agora, a razão pela qual vão ser mortos é porque Nabucodonosor teve um sonho, ele não consegue interpretá-lo, seus sábios não conseguem interpretá-lo, ele não consegue se lembrar, eles não compreendem nenhuma forma de interpretar um sonho que o rei não consegue se lembrar, e assim Daniel e seus amigos, que foram treinados para serem sábios, são incluídos com os sábios. Não é. E como eles estão incluídos com os sábios, o decreto já foi emitido, os sábios vão ser Mortos. Então, Daniel e seus amigos vão ser mortos. E então, Daniel faz algo muito interessante. Ao invés de discutir com o guarda, ao invés de dizer, bem, espere um minuto, nós nem somos parte dos sábios ainda, e isso não é justo, e por que você está nos incluindo, e por que isso está acontecendo conosco? Ao invés disso, Daniel diz, o que está preocupando o rei? Talvez haja algo que eu possa fazer para ajudar o rei. Agora, pense nisso, porque isso exige muita abnegação. É preciso o amor de Deus em nossos corações para pensar em alguém que quer te matar e pensar em como você pode ajudá-los, mesmo que eles queiram te machucar. Qual é o problema do rei? E então Daniel descobre e ele diz, bem, você sabe, acho que meu Deus poderia ajudar. Agora, não tenho ideia de qual foi o sonho, e não tenho ideia se poderia interpretá-lo, mas acho que meu Deus pode ajudar. Então, se você pudesse me dar um tempo, gostaria de ir e ter uma reunião de oração com meus amigos. Sabe, a oração é poderosa. A oração é poderosa. O que encontramos aqui é que a oração é a base da profecia bíblica no capítulo 2 de Daniel. É a base. E eu sei que a razão pela qual sou cristão, um cristão adventista do 7º dia, é porque as pessoas oravam por mim. A oração é poderosa. E quando tudo mais falha, precisamos orar pelas pessoas, orar fervorosamente por elas. Não apenas, bem, tudo o que podemos fazer é orar, mas realmente entrar nesse encontro com Deus e acreditar que Ele vai responder essas orações. E Ele responde essas orações. Ele deu um entendimento. É interessante porque quando Daniel entra na sessão de oração, na verdade ele diz, precisamos ter tempo. Daniel, aqui em Daniel, capítulo 8, capítulo 2, versículo 18, que desejavam misericórdias do Deus do céu sobre este segredo, para que Daniel e seus companheiros servos não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Ele entra na reunião de oração pensando em como eles podem orar e assim ser preservados enquanto o resto dos homens sábios morre. Quando ele sai da reunião de oração, a primeira coisa que ele diz, Daniel foi até Arioque, verso 24, a quem o rei havia ordenado destruir os homens sábios da Babilônia, e ele foi e disse a ele, não destrua os homens sábios de Babilônia. Ele entra pensando, como posso me preservar e a meus amigos? Ele sai pensando, como posso preservar todos os homens sábios da Babilônia? A oração nos torna ainda mais voltados para os outros do que poderíamos ser quando encontramos Deus na oração. Em outras palavras, é através da oração, é através de uma conexão profunda e sincera com Deus, na oração que nossos corações são transformados, que o egoísmo é eliminado e a centralidade no outro é trazida para dentro. E é nessa experiência que Daniel se prepara para seu futuro. Sua experiência com Deus o faz ser altruísta na forma como se relaciona, não apenas com Nabucodonosor, mas com todos os sábios da Babilônia. E é isso que Deus quer fazer por nós enquanto nos preparamos para esses últimos dias. Ele quer que sejamos evangelistas, até mesmo evangelistas cativos, pensando naqueles que podem até ter nos feito cativos, pensando em seus problemas e preocupações, pensando naqueles que estão sob este decreto de morte, que estão destinados à segunda morte, vamos dizer, e estão perdidos sem Cristo neste mundo. Não importa como eles nos tratem, precisamos pensar, focar, orar, interceder e saber que Deus vai superar e trazer a verdade para todo o mundo. E é exatamente isso que Deus faz. Deus não precisa de milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas. Deus usou 4 pessoas. No livro de Daniel, capítulo 2, Deus usou 4 pessoas para iluminar o mundo inteiro. E quando Nabucodonosor finalmente se dá conta, ele reconhece essa verdade e faz um decreto que vai para todas as nações. E é isso que queremos. Queremos estar tão conectados com Deus que Ele possa nos usar para alcançar o mundo inteiro. E Ele pode fazer isso enquanto nos conectamos com Ele, pessoal e privadamente em oração, e enquanto deixamos seu coração nos encher com esse foco voltado para o outro. Amém e amém. Obrigado por essa base, James. Meu nome é Shelley Quinn. Eu tenho a lição de segunda-feira, Adorando a Besta, e preciso voltar só para garantir que você entenda. Em Daniel 2, no versículo 32, Daniel. A visão ou sonho do rei foi de uma estátua com esta cabeça de ouro e o peito de prata e braços de prata, e seu ventre e coxas eram de bronze, e então descia para o ferro e o barro. Mas o que Daniel lhe diz é, você é a cabeça de ouro, e cada um dos reinos sucessivos, ele explica, haverá outros reinos que os substituirão.
Bem, é interessante. Daniel, capítulo 2, versículos 46 a 49. O rei Nabucodonosor estava super impressionado com Daniel. Ele prostrou-se diante de Daniel e disse: Ó, verdadeiramente, seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, segredos, pois você poderia revelar este segredo. Porque enquanto ele está contando isso, o rei está dizendo: sim, foi isso que eu sonhei. Ah, esta é a interpretação. Mas aqui está o interessante. Neste momento, Nabucodonosor não vê o Deus de Daniel como o Deus criador, o único Deus. Ele o vê como um dos deuses do panteão. Agora, o rei promove Daniel como um governante da Babilônia, o chefe administrador dos sábios da Babilônia, e a pedido de Daniel, o rei promove Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores dos assuntos da Babilônia. Então, quanto tempo durou essa admiração, essa bela lealdade que o rei está mostrando a eles? Quanto tempo isso durou? Veja Daniel capítulo 3. Vamos continuar e deixe-me apenas, para economizar tempo, recapitular para você. Em Daniel capítulo 3, versículos 1 a 2. Em total desafio ao milagre de Deus, a interpretação milagrosamente fornecida de um sonho que ele nem conseguia lembrar. Nabucodonosor vai e faz uma imagem de ouro puro e a coloca na planície de Dura. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou a cabeça de ouro. Meu reino nunca vai cair. Eu sempre estarei no topo. Ele convoca todos os oficiais do reino para uma dedicação, envia um decreto de que assim que a música tocar, todas as pessoas devem se prostrar e adorar esta imagem. Versículo 6, ele diz: quem não se prostrar em adoração será lançado imediatamente no meio de uma fornalha ardente. Então, o que acontece? A música toca, todos se prostram. Todos? Todos, exceto os 3 dignitários hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, havia pessoas dentro do reino, alguns dos homens sábios, que estavam com inveja desses 3 dignitários hebreus, e eles mal podiam esperar para serem fofoqueiros. Eles correram até o rei e disseram: Ei, você não enviou este decreto? E esses caldeus estão apontando a desobediência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Obviamente, Daniel não estava lá. Ele nunca é mencionado nisso. Então, em Daniel, capítulo 3, versículos 13 a 15, cara, o rei está enfurecido. Ele está furioso e ordena que eles venham antes dele. Ele pergunta se a acusação é verdadeira e ele está. É meio como, ok, vou te dar mais uma chance. Ele os desafiou. Prostrem e adorem esta imagem, este ídolo. E ele está pressionando-os a negar seu Deus. Mas ele disse... Eles dizem a ele diz: se você não adorar, será lançado imediatamente no meio do fogo ardente. E quem é o Deus que o livrará das minhas mãos? A lição cita: serve como um lembrete poderoso de que nosso desejo humano de autodeterminação pode rapidamente nos cegar para a verdade sobre como a grande controvérsia certamente se desenrolará. De certa forma, Nabucodonosor representa as características de Lúcifer. Ele era ambicioso, egocêntrico, ele era orgulhoso o suficiente para rebelar-se abertamente contra a autoridade de Deus. E de outras maneiras, há diferenças, porque Nabucodonosor eventualmente veio a ter fé no único Deus verdadeiro. E é provável, este é o final da citação diz, é provável que o encontraremos no reino que ele originalmente lutou tanto para desafiar. Fim da citação. Então, Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18, vamos ler isso. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos lhe responder sobre este assunto. Se for esse o caso, se for nos lançar no fogo, porque não vamos nos curvar, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente. E ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se não, o quê? Ok, sabemos que ele é capaz.
todas as coisas são possíveis com Deus, mas mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não servimos os seus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que você levantou. Deixe-me perguntar, quantas desculpas eles poderiam ter encontrado para salvar suas vidas? Eles poderiam ter dito: bem, podemos fazer isso só uma vez. Vamos apenas nos ajoelhar. Não precisamos realmente adorar em nossos corações. Pode apenas parecer que estamos fazendo isso. Estamos em um país estrangeiro. Precisamos seguir os costumes do país estrangeiro. Precisamos manter nossa posição. Porque você sabe, caso contrário, como vamos ajudar nosso povo que está no exílio? Eu apenas me maravilho com a coragem deles. Agora, a citação da lição. Pense como esses 3 homens poderiam ter facilmente racionalizado a saída dessa situação perigosa. Afinal, será que eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a serem queimados vivos apenas por se recusarem a se curvar? Eles não poderiam simplesmente ter fingido, se curvando para os próprios cadarços, enquanto rezavam para o próprio Deus? Valia realmente a pena enfrentar o que estavam enfrentando? Obviamente, eles achavam que sim. Apesar de suas palavras mostrarem que eles sabiam que talvez não escapassem com vida. Citação. Lucas 16:10, Jesus disse: quem é fiel no muito, também o será no pouco. Aquele que é injusto no muito, será injusto. Ou, quem é injusto no pouco, será injusto no muito. Se eles tivessem cedido à pressão do rei, eles teriam quebrado um dos 10 mandamentos de Deus. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. É muito fácil racionalizar nossa desobediência a um mandamento de Deus. Por que morreríamos por manter um mandamento? É fácil, mas é perigoso. Primeiro de tudo, quando você quebra um mandamento, você arruína seu testemunho. Além disso, você está saindo dos limites do amor protetor de Deus. Nós temos que adotar a mesma determinação que os 3 hebreus tiveram e sermos fiéis a Deus até o fim, independentemente de ele intervir ou não em uma situação imediata. Em Daniel 3:21-24, os homens são amarrados e lançados no meio do fogo ardente. Este é um forno que foi aquecido tão quente que as chamas e as faíscas do fogo mataram os homens que os levaram ao topo da fornalha para jogá-los. E então, o que acontece? Eles estão na fornalha ardente, Nabucodonosor está assistindo, e ele está dizendo: ou que não jogamos 3 homens no fogo? E então ele diz em Daniel 3:25, eu vejo 4 homens soltos, nós os jogamos lá amarrados. E há 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não estão machucados, e a forma do quarto é como a do Filho de Deus. Eu pessoalmente acredito que esta é uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Ele estava acompanhando seus fiéis seguidores durante um tempo de grande provação e ele fará isso por nós. Quero encerrar com esta escritura porque Jill vai continuar daqui e levar você para Apocalipse 13. 1 Pedro 4:12-13. Escritura muito poderosa. Muitos de nós estão passando por muitas coisas. Temos falado sobre isso entre programas. O diabo sabe que seu tempo é curto. Há muitas provações e tribulações no mundo agora. 1 Pedro 4:12-13 diz: amados, não estranhem o fogo ardente que surge entre vocês para pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo com vocês. Alegrem-se por participar nos sofrimentos de Cristo, para que, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Bem, obrigado, Shelley. Essa foi uma lição poderosa. Vamos fazer uma pausa para um momento de missão, mas não saia, pois voltaremos em breve. Olá, eu sou Greg Morricone. Estou muito feliz por você ter se juntado a mim para o momento da missão 3ABN.
Na semana passada, apresentei a vocês Jim e Hilda, um casal da Louisiana que está aproveitando a chamada Boa Vida e se envolveu na cena de bebida e festas associadas ao Mardi Gras. Mas Deus estava tentando chamar a atenção deles e usou alguns eventos climáticos incomuns para fazer isso. Primeiro, Lake Charles, onde eles viviam, foi atingida pelo furacão Laura e seus ventos de 160 km por hora. Uma semana depois, eles foram atingidos por uma tempestade tropical e uma maré de 9 pés. Um mês depois, o furacão Delta chegou com ventos de 140 milhas por hora, seguido por temperaturas recorde de congelamento. Pouco depois disso, 43 centímetros de chuva caíram em Lake Charles em um período de 24 horas, seguido por um tornado. No entanto, isso chamou a atenção de Jim. Ele começou a ler mais a Bíblia e se deparou com Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz: "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução." Intrigado, ele procurou o temor do Senhor em um mecanismo de busca do Google. Apareceu o pastor Doug Batchelor e Amazing Facts, e isso logo o levou a 3ABN. "Você tem que ver isso", ele disse, chamando Hilda. "Acho que encontrei a peça que faltava. Contarei mais na próxima semana no 3ABN Mission Moment." Que bom que você voltou. Vamos continuar nosso estudo com a lição de terça-feira. Muito obrigado, Pastor James e Shelley. Que aula incrível. Eu adoro isso. Enquanto olhamos para os eventos dos tempos finais e para quem é nosso Deus e como ele vai agir. Eu sou Jill Morricone. Na terça-feira, vamos observar a adoração à imagem novamente. Vamos retomar exatamente de onde Shelley parou, com aquela bela explicação do capítulo 3 de Daniel, a imagem de ouro, e como os 3 hebreus se recusaram a se prostrar e adorar lá. E vamos fazer um paralelo com o capítulo de Apocalipse. Agora, se você segue qualquer um dos 3 irmãos, saberia que isso seria algo que o pastor James deveria estar ensinando, ou um pastor Johnny, ou um dos outros irmãos. Mas vou te dar a mente simples de Jill e meu entendimento desse paralelo. Então vamos lá. Temos 7 paralelos entre Daniel 3 e Apocalipse 13, e essa questão de adoração. Número 1. Ambos apresentam uma imagem. Shelley falou sobre isso em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1, havia a imagem de ouro que foi colocada na planície de Dora. Há uma imagem no Apocalipse capítulo 13, e vamos dar uma olhada. Temos, como você sabe, 3 entidades, 3 participantes no drama do fim dos tempos. Temos Satanás, o dragão. Em seguida, temos 2 bestas que aparecem no capítulo 13 do Apocalipse. Os primeiros 10 versículos do Apocalipse 13 são todos sobre a besta que surge do mar. Este é o papado, o sistema da Igreja Romana. Depois, temos em Apocalipse 13, 11 a 18, a besta terrestre, ou a besta que surge da terra com chifres. Esta besta parece um cordeiro e falará como um dragão. Nenhum outro senão os Estados Unidos da América, na profecia. Agora, vemos a imagem no versículo 14. Estamos em Apocalipse 13, 14. Ele, isto é, a América, engana os que habitam na terra por meio dos sinais que lhe foi concedido fazer diante da besta, dizendo àqueles que habitam na terra que façam uma imagem da besta que foi ferida pela espada e viveu. Ferido pela espada e sobreviveu. Então aqui vemos uma imagem, um novo jogador emergindo, por assim dizer, no drama. Vamos discutir o que é essa imagem em apenas um momento, mas ela funciona como um perseguidor e objeto de adoração, assim como o papado fez anteriormente. Vamos analisar a segunda comparação. O primeiro, ambos apresentam uma imagem. O segundo, ambos envolvem adoração. Daniel 3. Eles foram instruídos a se curvarem e adorarem. O Estado, o governo babilônico, impôs, por assim dizer, a adoração da religião ou a adoração de um deus. Esta imagem. Em Apocalipse 13, vemos a mesma coisa acontecer. Vamos olhar o versículo 12. Ele, a besta da terra, exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Isso significa que a América protestante, que vemos como a terra da liberdade, vai impor a adoração do papado. Passe para o versículo 15. Ele, isto é a América protestante novamente, recebeu poder para dar fôlego à imagem, ou vida à imagem da besta,
para que a imagem da besta pudesse tanto falar quanto fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então, uma imagem para a primeira besta seria uma organização funcionando com muitos dos mesmos princípios da organização da primeira besta. Lembre-se dos 1260 anos de supremacia papal. O que aconteceu durante esse tempo? Houve uma união entre a igreja e o Estado. O Estado, impôs a adoração do sistema de crenças apóstata da igreja. E os dissidentes, pessoas que não acreditavam nisso, foram perseguidos. Nestes tempos finais, os últimos dias da história do mundo, a América protestante repudiará suas crenças de liberdade. Liberdade religiosa, os direitos da primeira emenda que podemos considerar garantidos, liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade do aperte. Ela começará a falar como um dragão. Isso significa que a América repudiará os princípios sobre os quais nosso governo foi fundado. A América, o Estado, dará as mãos ao protestantismo apóstata e juntos imporão a adoração ao papado. Adorar o sistema da Igreja Romana é a união do Estado, o sistema político com o sistema religioso. Então, ambos, se olharmos para os paralelos, ambos apresentam uma imagem. Ambos envolvem adoração. Número 3. Ambos começam com persuasão e depois passam para coerção e força. Vemos em Daniel capítulo 3. Era música inicialmente. Atraente, apenas música. E então isso te levará a se curvar e adorar. E se a música não fosse eficaz, então havia a ameaça de morte. Em Apocalipse 13, começa com o quê? Sinais e milagres. Vemos isso em Apocalipse 13:13. Ele realiza grandes sinais. Isso é meio como a música de Daniel 3, de modo que ele até faz fogo descer do céu para a terra à vista dos homens. Então começa com isso, mas depois leva a coerção e força. Número 4. Ambos envolvem a ameaça de morte. Os 3 hebreus foram ameaçados de morte na fornalha ardente se não se curvassem. Nos últimos tempos, seremos ameaçados de morte. Número 5. Ambos envolvem fogo. Daniel, capítulo 3. Havia um fogo. Não havia? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais quente. E no capítulo 13 do Apocalipse, temos fogo descendo do céu para a terra à vista dos homens. Número 6. Ambos envolvem escolha. Eu amo isso, e a escolha entre adorar o Deus Criador e adorar o sistema da besta. Em Daniel capítulo 3, eles poderiam se ajoelhar e adorar a imagem, um ídolo que não podia ver, ouvir ou falar, ou eles poderiam adorar o Deus Criador que fez os céus e a terra. Terra. Sou lembrado nestes tempos finais de Apocalipse 14. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Somos chamados a adorar o Deus Criador. Apocalipse 14:7. Dizendo com voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu julgamento chegou, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Somos chamados a adorar nosso Deus Criador. Finalmente, número 7. Ambos envolvem uma decisão e uma posição. Quero ler novamente o que Shelley leu em Daniel 3. Esses versículos, acho, são muito poderosos. Daniel 3, versículos 16 e 17. Shadraque, Mechaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder a você sobre este assunto. Se for esse o caso, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente, e ele nos livrará de sua mão, ó rei. Isso é fé. Nosso Deus é onipotente. Nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Nosso Deus pode claramente nos libertar. Mas o versículo 18, para mim, é o mais poderoso. Essas 3 palavras, para mim, são algumas das palavras mais poderosas de toda a Bíblia. Mas se Deus não escolher nos libertar, se não formos removidos desta aflição pela qual vamos passar, saiba, ó Rei, que não servimos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você ergueu. O que é isso? Isso é fé. Mesmo que não sejam salvos, eles ainda representariam Jesus. Apenas um momento antes de irmos para Apocalipse, quero dar uma olhada em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Você sabe, aquele grande capítulo da fé.
E se você olhar para Hebreus capítulo 11, versículos 32 e 33, fala sobre todos esses gigantes da fé no Antigo Testamento, Baraque, Sansão e David. E pela fé, o que eles fizeram? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada. Você pensa, se você tem fé, Deus vai te proteger. Você tem fé que Deus vai te livrar. Você tem fé e olha o que Deus faz. Mas veja o versículo 35. Mulheres recebem seus mortos de volta à vida. Uau! Você que tem fé verá a ressurreição dos mortos. Outros foram torturados, não aceitando a libertação, para que pudessem obter uma melhor ressurreição. Outros enfrentaram provações de zombarias e açoites, correntes e prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos à espada. Sabe o que isso significa? Mas se não temos fé de que, quer sejamos libertados agora da provação, ou sejamos libertados na segunda vinda de Cristo, servirei a Jesus independentemente disso. E vemos nos últimos dias, Apocalipse 20, verso 4. As pessoas darão suas vidas por defender a verdade. Eu vi as almas daqueles que foram decapitados por seu testemunho de Jesus e a palavra de Deus, que não adoraram a besta ou a imagem. Estas são pessoas que permanecem nos últimos dias. Quando este poder religioso e estatal persegue, eles vão permanecer. Eles não receberam a marca na testa ou nas mãos. E o que acontece com eles? Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, independentemente do que acontecer, Deus será vitorioso e podemos passar a eternidade com Ele. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que bênção ouvir cada um de vocês. E agora estamos na parte de quarta-feira da lição e o título é Perseguição da Igreja Primitiva. Perseguição da Igreja Primitiva. Agora vemos alguma perseguição no Antigo Testamento e agora também vemos perseguição no Novo Testamento. É interessante que quando o Evangelho começou a ser pregado, quando o Pentecostes chegou e eles estavam sob a influência do Espírito Santo, eles estavam pregando poderosamente a mensagem do Evangelho primeiro entre os judeus e depois entre os gentios. Agora, quando os romanos viram os cristãos, eles pensavam que era apenas mais uma seita entre os judeus. Mas esses cristãos não ficaram apenas dentro do seu próprio grupo de pessoas. Eles também estavam pregando aos gentios. Então, vemos no livro de Atos que o povo de Israel, os judeus, perseguiram os cristãos, mas, eventualmente, notamos que os romanos também começam a perseguir os cristãos. Mas temos algumas histórias na Bíblia que nos ajudam a entender, e a lição destaca isso, e eu gostaria de primeiro ler uma citação da lição. E aqui diz: os poderes da terra e do inferno se colocam contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que, caso o evangelho triunfasse, seus templos e altares seriam varridos. Portanto, ela convocou suas forças para destruir o cristianismo. As fogueiras das perseguições foram acendidas, e a lição está citando, na verdade, o livro O Grande Conflito, página 39. Então, alguma perseguição é vista, especialmente com Saulo, que eventualmente se tornou Paulo. O poder do Evangelho é capaz de convencer até mesmo os indivíduos mais difíceis, mas aqueles que persistem em seguir o que o diabo tem, você sabe que há algumas pessoas que perseguem, elas estão enganadas. Eles estão enganados e acham que estão servindo a Deus. A mesma coisa vai acontecer no tempo do fim. Há um cristianismo apóstata, eles vão achar que estão servindo a Deus e vão perseguir os verdadeiros seguidores de Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E o pastor James mencionou a importância da oração e vamos destacar isso ao continuar aqui. Atos, capítulo 12, é a história que nos é apresentada na lição começando no versículo 1. Esta é uma história sobre Pedro. Naquele tempo, Herodes, o rei, estendeu sua mão para perturbar alguns da igreja. Parecia que era apenas, não tenho nada para fazer, acho que vou perturbar a igreja. Eles não estavam sendo uma ameaça para o Império Romano, eram pessoas pacíficas apenas espalhando o evangelho. Note no verso 2, então ele matou Tiago, o irmão de João, com uma espada. E, porque ele viu que isso agradava aos judeus, ele prosseguiu para apreender Pedro também. Agora era durante os dias do pão ázimo, então,
quando ele o prendeu, colocou-o na prisão. Em outras palavras, ele não o matou imediatamente. Ele queria, aplausos das pessoas, então ele estava esperando. E então ele estava na prisão, e aqui diz: e entregou-o a 4 esquadrões de soldados para mantê-lo, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, esses 4 esquadrões, havia 4 por esquadrão, então havia cerca de 16 soldados para um homem. Então, e claro, vamos olhar o versículo 5 para ver o que aconteceu lá. Muito interessante. Pedro estava, portanto, mantido na prisão, mas a oração constante foi oferecida a Deus por ele pela igreja. Muito importante. Oração constante. Não era apenas uma oração uma vez ao dia. Eles estavam orando constantemente, orando e orando para Deus ajudar e libertar Pedro. É interessante o que acontece depois, como veremos em um momento. E eu só quero parar e dizer por um momento que a oração é importante. E precisamos orar mais do que fazemos. O cristão médio ora pelo seu café da manhã, ora pelo seu almoço e ora pelo seu jantar. E então, eu tenho que ir dormir. Senhor. Uma oração final. Mas precisamos orar ao longo do dia. E eu apenas louvo ao Senhor por ver mais igrejas dedicando tempo à oração. Ter um verdadeiro dia de oração, onde eles pedem a todos para se juntarem e orarem juntos. O culto de oração de quarta-feira à noite está sofrendo agora. Há igrejas que eu não sei qual é a frequência nesses cultos, mas tem diminuído. Aumentou durante o tempo em que as torres gêmeas foram atacadas. As pessoas despertaram para um interesse em coisas religiosas, cristãs. Os cristãos falharam nas igrejas por um tempo. E então, novamente, parece que as pessoas foram embaladas para dormir. Mas louvemos ao Senhor que alguns estão acordando e, infelizmente, sabemos que também vemos muitas pessoas ficando em casa porque, podemos assistir online. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Incentivamos você a ir à igreja se puder. Agora, vamos em frente e entrar na lição novamente. Atos, capítulo 12, versículo 6. Continuamos. E quando Herodes estava prestes a trazê-lo naquela noite, Pedro estava dormindo. Agora, Pedro estava dormindo em outra ocasião quando Jesus estava no jardim do Getsemane, em um momento em que ele não deveria estar dormindo, mas desta vez era hora de descansar. Agora, isso é interessante a maneira como ele estava dormindo. Acorrentado com 2 correntes entre 2 soldados, e os guardas diante da porta estavam vigiando a prisão ali, entre 2 soldados, ou queriam ter certeza de que ele não escaparia. Mas eles não sabiam que Pedro tinha um Salvador maravilhoso, Jesus Cristo. Agora veja o versículo 7. Um anjo do Senhor estava ao lado dele e uma luz brilhou na prisão. Eu não sei quanto a você, mas quando está escuro e uma luz está brilhando, eu acordo. Mas Pedro estava dormindo profundamente, dormindo em paz. Ele não tinha medo. Ele estava confiando no Senhor. Acho que neste momento vemos Pedro confiante de que, aconteça o que acontecer comigo, estou fazendo isso pelo Senhor. Estou bem com isso, seja vivendo ou morrendo. Estou bem com isso. Ele devia saber que Tiago foi morto e que ele seria o próximo mártir por Jesus. No entanto, ele estava dormindo tranquilamente. E assim, vamos continuar. Ele tocou o lado de Pedro e o levantou, dizendo: "Levante-se rápido!" E as correntes caíram de suas mãos. Louve o Senhor. Os soldados, claro, ainda estavam dormindo. Possivelmente, o Senhor fez acontecer dessa forma. Versículo 8. Então, o anjo disse a ele: "Vista-se e amarre suas sandálias." E então ele fez isso. E ele disse a ele para que ele saísse e o seguisse. Ele não sabia que o que foi feito pelo anjo era real, mas pensou que estava vendo uma visão. Quando passaram pelos primeiros e segundos postos de guarda, chegaram ao portão de ferro que leva à cidade, que se abriu para eles por conta própria. Louvado seja o Senhor! E eles saíram e desceram uma rua, e imediatamente o anjo se afastou dele. Sua missão estava cumprida. Pedro sabia como voltar para casa, ou Pedro sabia como se locomover pela cidade. Verso 11. Quando Pedro voltou a si, ele disse: "Agora eu sei com certeza que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu." O que o povo judeu esperava?
Ah, Pedro vai ser morto, mais um fora do caminho. Mas não era o tempo de Deus. Então Pedro continuou vivo para pregar um pouco mais. Versículo 12. Então, quando ele considerou isso, ele foi à casa de Maria, a mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Pedro estava dormindo, mas o povo de Deus estava orando. E quando Pedro bateu à porta do portão, uma menina veio para atender e, quando reconheceu a voz de Pedro, por causa da sua alegria, não abriu o portão, mas correu e anunciou que Pedro estava diante do portão. Mas disseram a ela que estava fora de si. Ainda assim, ela continuava insistindo que era verdade. Então disseram que devia ser o anjo dele. Deve ser seu anjo. E Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram maravilhados. Por que ele ficou maravilhado? Eles estavam orando por sua libertação, mas aqui estão eles com as orações atendidas. Rodas vem e lhes diz: Pedro, Pedro está no portão! Ah, vamos lá! Você deve estar brincando. Você deve estar fora de si, mas diz que a porta estava aberta e diz versículo 17. Mas, fazendo um sinal com a mão, continua. Ele declarou a eles como o Senhor o tirou da prisão e disse: Vão, contem essas coisas a Tiago e aos irmãos. E ele partiu e foi para outro lugar. Louvado seja o Senhor! Pedro foi libertado. Com o tempo, vamos ver algumas libertações como esta. Como o Senhor vai libertar seu povo, mas como a lição diz, alguns serão colocados para descansar. Alguns serão mártires por Jesus, mas você sabe que eles o fariam de bom grado. Eles fariam isso com alegria, porque sabem que estão fazendo isso pelo Senhor e para avançar o Evangelho. Amém. Obrigado a cada um. Estas foram expressões muito úteis do que as Escrituras dizem e eu sei que também foram úteis para vocês. Meu nome é Daniel Perrin, com a lição de quinta-feira que se chama A Marca da Besta. Sabe, às vezes somos relutantes em falar sobre isso porque podemos dizer: não estou suficientemente informado, não sou o pastor, não sou o pregador, ou podemos dizer: não tenho um espírito de confronto, o que é realmente muito bom. Alguns de nós, honestamente, deveríamos ser mais relutantes em falar sobre isso porque adoramos ganhar argumentos, e quando ganhamos argumentos, geralmente perdemos pessoas. Mas nós temos que aprender a falar sobre isso com amor porque é um aviso importante que Deus nos deu, e isso importa para cada pessoa viva. Então, vamos olhar para o capítulo 13 de Apocalipse. Vou ler os versos 15 a 17 agora. Diz que este é o animal terrestre sobre o qual Jill falou. Os Estados Unidos é o que está sendo retratado aqui. Foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar e causar que muitos que não adorassem, a questão é a adoração, adorar a imagem da besta a ser morta. Ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravizados, recebam uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. Agora, olhando para trás, mais de 100 anos atrás, após meses de estudo e oração, os primeiros crentes adventistas que tinham sua esperança ancorada em Cristo e ancorados nas Escrituras, descobriram enquanto estudavam que isso era uma referência. Eles estão aplicando princípios bíblicos de estudo bíblico. Isso era uma referência ao clímax de um conflito sobre lealdade a Deus que seria evidenciado em um mandato para honrar uma falsificação ao quarto mandamento, uma falsificação ao mandamento de Deus de lembrar o dia de sábado, o sábado do sétimo dia, lealdade a Deus. Agora, eu não quero que você confie apenas na palavra deles, e honestamente, 10 minutos aqui não vão cobrir o tópico adequadamente, então eu recomendaria uma série de coisas, porque temos algumas apresentações completas, como um programa chamado Salvation in Symbols and Signs. Vá e assista isso, ou temos um conjunto de guias de estudo bíblico da 3ABN, e a lição número 22 é chamada A Marca da Fidelidade. Eu encorajaria você a ir e ler isso. Você terá uma apresentação ainda mais completa. E então peça a Deus com seu Espírito Santo em você para guiá-lo enquanto aplica os princípios corretos de comparar Escritura com Escritura. Não imaginações ou suposições ou relatos fictícios de filmes ou livros. Mas há uma alegação, ou pelo menos os céticos começaram a afirmar, até mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Deus não guiou nossos primeiros fundadores de maneira apropriada. Talvez a interpretação de que a marca da besta se refira a uma adoração no primeiro dia em vez do sétimo, uma imposição disso. Talvez tenha sido útil para eles na época, mas não é útil para nós agora. Afinal, não podemos simplesmente estar unidos. E que diferença realmente
realmente faz um dia, e eu quero que você saiba que quanto mais perto do fim chegarmos e à medida que a batalha se intensifica, haverá cada vez mais céticos e suas vozes se tornarão mais fortes, mas também haverá muitos que, ao buscarem as Escrituras, chegarão à mesma luz que Deus revelou sobre sua lei e lealdade a Ele como Criador. Mas aqui está o ponto da marca da besta, e isso não é complicado e não é confuso. Resumindo, você tem que escolher, você tem que tomar uma decisão, e não há várias opções, há apenas duas, assim como havia no Jardim do Éden. E aqui está a questão: você tem que tomar partido. Isso é o que a marca da besta está revelando. Você tem que tomar partido. Você tem que se posicionar e tem que arriscar sua vida, indo embora. E você não pode simplesmente dizer: bem, o painel da escola sabatina me disse isso. Isso não será suficiente, porque a marca da besta trará à luz e demonstrará através da ação o que você realmente acredita e onde sua lealdade realmente está. Você vai mostrar, todos nós vamos mostrar, não apenas dizer o que acreditamos e com quem estamos. Então, quer você acredite que é sobre o sábado ou sobre outra coisa, isso é verdade. A verdade vai aparecer. A verdade vai se revelar visivelmente de uma forma ou de outra. A verdade sobre você, a verdade sobre o seu coração vai estar em exibição. Em exibição. Isso é com uma marca. Uma marca é algo que você pode ver. Em você vai estar em exibição o que está escondido por dentro. E temos muitos pecados ocultos, queridos, lealdades e orgulho teimoso e egoísmo enraizado e, em última análise, através dos eventos divinamente ordenados que Deus tem, está permitindo que aconteçam, ou você vai cooperar com Deus para tirar esses pecados, para tirar esse egoísmo pecaminoso. Ou vai acabar saindo, vai ser revelado. Mas considere os céticos. Poderia a marca da besta ser algo diferente, algo mais? Poderia ser algo diferente do ataque ao quarto mandamento, o primeiro dia da semana substituído pelo sétimo dia da semana que Deus instituiu no Jardim do Éden na criação? Poderia ser algo diferente disso que seria imposto a todas as pessoas pela segunda besta em Apocalipse 13? Bem, posso te dizer que qualquer falsificação tem as impressões digitais da besta, certo? Tem a assinatura dele, mas a marca imposta pela besta, marca no Apocalipse 13, tem que fazer algumas coisas. Número 1, tem que ser uma lei, tem que ser algo que um poder governamental impõe que pode penalizar as pessoas por violá-la, e essa lei tem que estar em oposição à lei de Deus. Tudo bem? Então, estamos reduzindo bastante aqui. Tem que ser algo que a primeira besta de Apocalipse 13, o papado, apoia e quer implementar. E olhando historicamente, podemos ver algumas dessas coisas. Tudo bem? Para ser imposto, tem que ser aplicável por um governo secular, especificamente começando com os Estados Unidos da América, a segunda besta de Apocalipse 13, algo que você pode impor. E para ser aplicável, tem que ser algo visível, algo que demonstra lealdade. Então não é apenas um crime de pensamento, não será o 10º mandamento, você não deve cobiçar, e não será o governo dizendo, vocês todos têm que sair e roubar, vocês todos têm que sair e cometer adultério, vocês todos têm que desonrar seu pais. Não, tem que ser um sinal que seja fácil de reconhecer, que seja para todas as pessoas e possa ser aplicado universalmente e em todo o mundo e que facilmente divida as pessoas em 2 grupos que podem ser vistos visivelmente. E a linha divisória tem que estar na questão da adoração. É o que Apocalipse 13:15 disse. Ele fará com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. E esta é aquela imagem de Daniel 3 que está surgindo. Na lei de Deus, apenas o sábado, apenas o 4º mandamento se encaixa nesses critérios, pois não há razão pragmática, não há razão egoísta para honrar o 7º dia da semana, o dia que tem 24 horas como qualquer outro. Não há razão a não ser lealdade a Deus como nosso Criador. A lei de Deus é sua autoridade, e esta, de todas as suas leis no mundo cristão global, é a única que está sob ataque. Tudo bem? Os cristãos concordam com os outros 9, mas este foi distorcido, tudo bem? Ainda está lá, mas apenas distorcido, tudo bem? E é assim que Satanás trabalha. Então, Shelley fez a pergunta antes: por que morreríamos? Você pode perguntar isso. Alguém realmente mataria? Alguém realmente mataria por causa de um dia? Se aprendemos alguma lição com as lições da história até agora, é que as pessoas matam por qualquer coisa. Elas realmente fazem isso.
Olhamos ao redor do mundo como ele está hoje através de nossa visão carnal e poderíamos dizer que é impossível que o mundo poderia se voltar contra uma minoria e estar disposto a matá-la. E ainda assim, se estudarmos os livros de história, reconheceremos que esse mesmo cenário já ocorreu em nações e continentes e nos corações dos homens em pequena escala muitas vezes no passado. E também falhamos em reconhecer isso. Bem, significa que existem anjos agora e a presença restritiva do Espírito Santo que está segurando os ventos de conflito, segurando não apenas os ventos físicos de conflitos, como, você sabe, tumultos no mundo, mas também nos corações das pessoas. Porque as pessoas ainda estão experimentando o poder restritivo do Espírito Santo, que contém a plena expressão do mal, mas chegará um dia em que o Espírito Santo será totalmente recebido, ou completamente rejeitado, e sem nada para impedir os desejos malignos do coração e motivados por Satanás, muitos farão exatamente o que o mal desenfreado faz no coração humano. Satanás foi um assassino desde o início e, honestamente, muitos de nós já assassinamos uns aos outros com nossas palavras. Livre de restrições, as palavras que ilustram o coração darão plena expressão às ações, um desejo de matar. Você não vai escolher, eu não vou escolher a marca da besta ou o selo de Deus do nada em algum momento futuro. Será o culminar das decisões da minha vida até agora. Resistir ao Espírito Santo em questões menores me marca como alguém que resistirá ao Espírito Santo, violando minha consciência. Marca-me como alguém que vai violar minha consciência. Rejeitar a luz que Deus me deu me marca como alguém que odeia a luz. Por outro lado, submeter sua vontade a Deus em pequenas decisões, até mesmo a mensagem de saúde que o pastor James mencionou, nos sela como alguém que está disposto a submeter completamente nossa vontade a Deus, de modo que quando finalmente enfrentarmos uma decisão de vida ou morte, não tomamos então a decisão. Então a decisão é revelada, se estamos selados ou não estamos. Responderemos a Deus. Deus será respondido por nós, cada um de nós. E o aviso da marca da besta é um convite de Deus através da profecia para submeter nossa vontade a Deus e dar a Ele nossa lealdade hoje. Amém. Muito obrigado a todos. Lembro-me do versículo: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Temos alguns minutos para pensamentos finais. Eu estava pensando durante a Idade Média, chegando perto do final da Idade Média, quando a Reforma Protestante, está dizendo: não, nós não concordamos com a Igreja Católica. Um dos reformadores, John Hus, não quis se retratar. Sua declaração: por Deus, e ele apenas disse: Deus, me ajude, eu não consigo. Ele estava em sua cela de prisão na noite antes de ser queimado na fogueira. E ele estava com medo e tinha uma vela, e tentou colocar a mão sobre a chama, e continuou, puxando a mão de volta, e ele pensou: como vou ser queimado na fogueira? No dia seguinte, foi relatado que, enquanto era queimado, ele cantou. E eu acredito que Deus nos dá a graça que cada dia requer, não importa o que aconteça. Você não conseguiria cantar se estivesse com dor. Amém. Estou me lembrando de Hebreus, capítulo 11. Falamos um pouco sobre isso e muitas vezes pensamos: bem, isso é fé se isso for respondido, e isso não é fé se não for respondido. Mas a verdade é que a fé confia em Deus independentemente das consequências. Amém, amém. Você pode ouvir essas histórias sobre perseguição e pessoas morrendo por Jesus e pode dizer: eu não consigo lidar com isso, isso não é para mim. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Foque nele, foque em amá-lo, e ele não permitirá que você passe por algo que não pode suportar. Mas se você for escolhido, você estará pronto e Jesus estará com você. Está em nossas pequenas decisões, decisões diárias, até mesmo hoje, onde Deus nos sela a Ele. Isso acontece quando submetemos nossa vontade a Ele. Oração, estudo da Bíblia, pedir o Espírito Santo, tudo isso faz parte desse processo. Nabucodonosor teve uma experiência intelectual com a verdade em Daniel 2. Depois viu a verdade testemunhada com esses 3 homens que foram lançados na fornalha ardente, e então ele teve sua própria experiência com Deus. Não se contente apenas com o intelectual. Busque uma experiência que possa ser testemunhada através da vida e entre em um relacionamento sincero com Deus. Deixe Ele ser sua fonte e sua força. Semana que vem vamos olhar imagens do fim, então junte-se a nós para nosso último estudo na próxima semana. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, só queremos te agradecer novamente por cada uma dessas belas lições em Daniel, Apocalipse e Atos, por como tens estado com o teu povo, Pai. Esteja conosco, esteja com cada um que está assistindo. Oramos em nome de Jesus. Amém.